Salve Mombarinos! Hoje vamos falar do top 5 maiores vilões da franquia Pokémon. E quem ficar até o final vai ganhar presente, hein? Solta a vinheta! Alô. Vilões Pokémon. Na quinta posição, sem enrolação, a gente começa com Lissandre, nosso sad boy tecnológico, dono da Lissandre Labs, inventor do celular Pokémon com holograma, o famoso Holocaster. O vilão que se convenceu do pior da sociedade e se converteu ao maior misantropo de todas as gerações Pokémon. Como é, Mamba? Misantropo? Que? É aquele que odeia a humanidade ou sente aversão a pessoas mesmo, tipo, essa aversão ao mundo, os olhos daquela pessoa assim que cada vez o mundo se torna cada vez pior, entende? Então na visão do Lissandre, é como se o mundo estivesse se tornando cada vez pior. Lissandre é um vilão motivado pelo medo. O medo do mundo deixar de ser belo na sua visão simplista da natureza. Em Ultra Sun e Ultramon, Lissandre utiliza, dependendo da versão, o lendário de X ou Y, Xerneas ou Yveltal. Infelizmente, o paradeiro do Lissandre na região de Kalos é a conclusão de sua morte pelo seu desespero, né? Ele ficou muito desesperado em atingir o seu objetivo, que é voltar à forma simplista, né? À forma natural, digamos assim, e ele acabou morrendo, né? Então, esse desespero levou ele à morte pela arma suprema que ele mesmo havia reativado com a energia do lendário, claro, de cada versão. Então, seja Xerneas ou Yveltal, ele acaba morrendo por ativar essa arma suprema antiga. E, na minha opinião, por isso que ele tá aqui na quinta posição, porque, mesmo sendo um vilão forte, né, ele é muito, digamos, na minha opinião, emocionado, né? As pessoas, geralmente, quando são motivadas pelo medo, elas ficam cada vez menos racionais. E esse é o motivo pelo qual ele tá na quinta posição. Eu não suporto a ideia do mundo se tornando cada vez mais feio. Na nossa quarta posição, nós temos um empate técnico, porque assim, apesar de mais destrutivos e firmes do que o Lissandre, ambos cometem o crime da burrice. Tudo burrice. Burrice. Seja o Art ou o Maxey. Então, começando pelo Art, o vilão motivado pela paixão. Art é um homem resistente, com grande coração e uma disposição estimulante que meio que obriga, né, os seguidores dele a serem leais a ele. Ele é muito carismático, ele é humilde, apesar de tudo, e bastante amigável. Nossa, mano, então como que o Art é um vilão? Então, o Art, ele é tão motivado, tão, digamos, apaixonado, que ele acaba se tornando teimoso, como pode ser visto nas suas tentativas de despertar o Kyogre, apesar das objeções de várias pessoas ao redor dele, não só os seguidores, mas de pessoas que ele procura mesmo, conselhos e tal. Ganhando uma espécie como se fosse uma visão de túnel com os objetivos, né? Ele é incapaz de ouvir os conselhos das outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam seus imediatos, né, no Team Aqua. Apesar da sua natureza amigável, o Art, ele pode ser muito rígido e com uma baixa tolerância ao fracasso. Ele é muito feroz na batalha, e ele tem um temperamento muito explosivo. Já foi declarado, inclusive, na arte conceitual dele, oficial, que o Art, ele fica nervoso com muita facilidade. E o rosto dele fica vermelho de raiva. Então essa paixão acaba cegando ele. Maxey, por sua vez, é a contraparte de Art. O vilão, ele é motivado pelo orgulho. E esse orgulho é advindo dos seus próprios estudos e da tecnologia que ele está envolvido. Enquanto que o Art é bem mais explorador, aventureiro, essa coisa de aventura, natureza, o Max ele é mais tecnológico, racional, estudioso. Então ele é muito metódico. E esse orgulho que ele acaba adquirindo pelos conhecimentos que ele vai adquirindo ao longo dos anos, também cega ele. O Max, ele é um homem calmo e inteligente que acredita que expandir a Terra é a melhor maneira de se viver o mundo, ao contrário do Art, que quer expandir a água. Mas ao enfrentar alguém que pareça ser um obstáculo pro Maxey, cara, ele vai agir de uma maneira impetuosa para acabar com a raça dessa pessoa. De forma inteligente, claro. Art e Maxey são literalmente uma contraparte do outro. Enquanto que um luta pela expansão da Terra, o outro, né, luta pela expansão dos mares, um pelo racional e o outro pelo emocional. E Ultra Sun e Ultramon, ambos são invocados por Giovanni. No multiverso Pokémon, isso eu tenho que explicar pra vocês. Ambos os vilões, quando eles chegam lá em Ultra Sun e Ultramon, cada versão do Art e do Maxey que chega, que é uma só, são as versões vitoriosas de cada mundo deles. Então, o Art que aparece e o Maxey que aparece são as versões vitoriosas das suas conquistas de lendário em seus respectivos mundos. Então a gente tem quase um gostinho do que seria um embate épico entre eles, já que ambos, cada um possui o lendário, né? Então o Art possui o Kyogre, o Max possui o Groudon, e eles chegam a quase batalhar quando são impedidos pelo fissão, né, no espaço-tempo, e eles acabam então retornando para os seus mundos de origem. Cyrus. Cyrus é o famoso Pain do mundo Pokémon. O vilão, ele é motivado pela dor.
Então, assim, ele sempre foi, tá? O Cyrus sempre foi antissocial e bom aluno, tá? Ele era um bom aluno também. Isso é mencionado por um NPC específico. E ainda na infância, o Cyrus, ele tem seu reconhecimento recusado pelos próprios pais. Olha que pesado, cara. Olha que bola fora. Então, assim, o Cyrus, ele assume essa visão, digamos, nihilista do mundo, muito por conta da família. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Babacultura! O que é niilismo, mamba? Niilismo é a rejeição ou ceticismo quanto ao valor e propósito da vida e da existência. Niilismo caracteriza pela rejeição dos valores tradicionais. É como se fosse um ceticismo em relação à verdade absoluta e descrença no propósito da vida. Então quer dizer que o Cyrus, assim como o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, treinei pra falar isso aqui, hein? Assim como o Nietzsche, ele tem essa visão meio negativa das coisas, né? Então, a ideia dele criar um outro mundo é porque ele rejeita esse muito por conta dos traumas familiares. Da mesma forma, o Cyrus, ele pretende construir um outro mundo com a ajuda de Dialga e Palkia. No entanto, se você joga o Platinum, né, você sabe que o paradeiro ele foi dar um rolê em outro mundo com o nosso carismático Giratina. Desculpa, é que eu tenho traumas, assim, irreparáveis do Volo. O Cyrus, ele tá nessa terceira posição porque, ao contrário do Art e do Maxi, mesmo cada um ali sendo racional e emocional e tudo, ele realmente chega no ápice, digamos assim, no controle, né, no Platinum, e ele fica com Giratina, então ele consegue atingir, de certa forma, o seu objetivo, né? Então por isso que ele tá nessa terceira posição. Além do que, o time, né, o Team Galaxy, o time Galáxia, digamos assim, ele é bem mais organizado, tá? Do que o Team Flare, muito mais organizado do que o Team Aqua e do que o Team Magma. Então por isso que ele alcança essa terceira posição, também por se tornar um excelente líder, né? Já que ele sempre foi um bom aluno, ele sempre soube agir da maneira correta para atingir seus objetivos. O que procuro é um mundo, um que não requer espírito, seria um mundo perfeito. Em segundo lugar, Giovanni, o famoso Thanos de Pokémon, porque Giovanni é inevitável. Eu sei o que você tá pensando, calma, hater. Eu posso explicar. Giovanni, ele é o chefe da equipe Rocket e ele sempre ambicionou o controle dos Pokémon, não só os normais, mas principalmente os lendários. Sua primeira aparição ocorre dando instruções para a equipe Rocket para roubar Pokémons. Em seguida, muito futuramente, ele se revela como líder de ginásio de Viridian e ele chega a derrotar Gary. E eu não sei se você reparou naquela época, mas ele derrota Gary com o Mewtwo, cara, né? Fazendo alusão ao filme canônico Pokémon, o filme. O vilão, Giovanni, ele é motivado pela ganância. No anime, Giovanni lida com a destruição do seu quartel-general pelo próprio Mewtwo, recrutando Jesse, James e Meow para missões importantes. Em Unova, ele chega até a elogiar a equipe Rocket por ter vencido a equipe Plasma, já que em Unova, o próprio Giovanni tenta controlar Landorus, Thundurus e Tornados. Giovanni chega a enfrentar o Ash, solando o Pikachu com seu Passing, usando o Power Gem. Nos jogos, Giovanni ele se retira da organização Rocket após perder para duas crianças. São elas Blue e Red. Por acreditar que precisava de poder, ele sai em sua jornada a fim de adquirir cada vez mais Pokémons que possam lhe auxiliar no seu sonho de dominação mundial. Seu filho, ele é o nosso rival, né, na segunda geração. E o cidadão me aparece depois em Alola. Se você jogou Ultra Sun e Ultramon no pós-game, Giovanni ele consegue dominar a Aether Paradise, a organização de Lusamine. Inclusive, ele cria a equipe Rainbow Rocket, na qual os outros vilões das outras franquias servem ao Giovanni: Art, Maxi, Cyrus, Lissandre e Ghetsis, em respectivos mundos nos quais cada vilão foi vitorioso. Giovanni luta contra o jogador que jogou, né, obviamente, Ultra Sun e Ultramon, com um fucking Mewtwo, capaz de mega evoluir, dependendo da versão. Mas, como que você colocou o Giovanni em segundo lugar, cara? O que você fez? Olha tudo que o Giovanni conquistou e você coloca ele em segundo lugar? E aí eu te pergunto, existe alguém pior do que o Giovanni? Em termos de maldade? Mas antes, conta aí quem você acha que vai ser o maior vilão de toda a saga Pokémon até agora. Ghetsis, o papa maligno de Pokémon. O vilão é motivado pelo poder, pelo ódio e, acima de tudo, pela maldade. Ghetsis é literalmente aquele vilão que procura a dominação mundial da pior forma possível
e de tal maneira que todos sofram. Esse é literalmente o ser mais maligno humano já existente, que pisou nas terras do mundo Pokémon. E eu posso provar, desde referências na própria logo do time vilão, ao cristianismo primitivo, aos sistemas de 7 cardeais que protegem, e a maior manipulação de pessoas, trazendo caos e instabilidade, a questão de treinadores irem contra o estado natural dos Pokémon. Segundo ele, devem permanecer os Pokémons então todos soltos, sem serem capturados, ou mesmo utilizados em batalhas. E à primeira vista tudo parece lindo, quando na verdade ele só quer todos os Pokémons para ele mesmo. E a cereja do bolo, né? Ele é literalmente aquele que faz a lavagem cerebral no personagem mais puro de Unova, N, o famoso... o Tarzan, beleza? Tarzan Pokémon. Só que em vez de envelhecer ali e até a fase adulta, o N acabou encontrando com o Frollo de Corcunda de Notre Dame. Se você não sabe quem que é o Frollo, não tá entendendo nada que eu tô falando, eu vou explicar as minhas comparações. Fanático religioso, usa sua posição de destaque para enriquecer, né? Perseguir aqueles que ele considera inferiores, especialmente a população que ele não considera digna. Te lembra alguém? Então, tanto Frollo quanto Ghetsis são literalmente fanáticos. Os ciganos, então, lá de Corcunda de Notre Dame, são vistos como os treinadores Pokémon. O fanático religioso é o mesmo líder fanático Pokémon, e ambos usam suas posições de notoriedade para manipular em massa e atingir seus resultados egoístas. Caso você não saiba, N tenta de todas as formas encontrar a bondade no Ghetsis. E ele quase consegue, mas infelizmente é tarde demais. Isso, senhoras e senhores, é o puro mal. A relação entre os dois, entre N e Ghetsis, é o exemplo mais óbvio e escancarado de uma relação tóxica podre, que pode subverter até mesmo transformar atitudes que no começo podem ser consideradas com boas intenções em algo perverso e digno de crime. O desfecho dessa criatura começa quando Ghetsis consegue fugir graças ao Trio das Sombras. O Trio das Sombras é uma elite, digamos assim, dentro da corporação e do Team Plasma, responsável unicamente pela proteção do Ghetsis e conclusão dos seus principais objetivos. A partir desse desfecho, na qual o Ghetsis consegue fugir pelo Trio das Sombras, nós temos a revanche contra o Ghetsis, só que dessa vez em Black White 2, já que seu plano agora é acabar com qualquer chance de reação da população de Unova, usando o lendário Kyurem para transformar Unova em seu castelo eterno de gelo. Ou poderia dizer até mesmo monastério. Suas prisões, depois dos acontecimentos de Black 2 e White 2, são incontestáveis e indefensáveis. Até mesmo pro N, que foi o único a tentar encontrar algo de bom nele, mas que infelizmente nunca mais iria encontrar. Você não é nada além de uma ferramenta. Você e os Pokémon não são nada além de ferramentas para me ajudar a realizar meu sonho de dominação. Bem, Bambarinos, esse foi o meu top 5 vilões de Pokémon. Mas antes, eu deixei um presentinho para quem ficou até agora, então eu vou deixar a professora Mayara falar um pouquinho. Você quer aprender a desenhar tudo o que vier na sua mente? Oi, aqui é a professora Mayara Rodrigues e eu quero compartilhar com você por que o método Fanart 3.0 funciona. Ele é o curso de desenho que mais cresce e que mais tem alunos com resultados no país todo. São alunos de todos os estados e de todas as idades. Todos eles saíram do zero, de não saber desenhar absolutamente nada e aprenderam a fazer desenhos como esses abaixo. Mas como isso é possível? Muita gente acha que é preciso nascer com um dom, nascer com um talento, alguma facilidade para conseguir fazer desenhos. Só que a verdade é que no método Fanart 3.0 você vai ter acesso a exercícios que foram comprovados cientificamente que desenvolvem a habilidade de desenhar. Ou seja, é possível aprender se você praticar os exercícios corretos e eles vão desenvolver em você essa habilidade de desenhar. Sua coordenação motora vai ser aperfeiçoada. Sua forma de olhar para os detalhes também vão se aperfeiçoar. Sua percepção e criatividade na hora de pôr no papel vão estar bem desenvolvidas. A sua memória vai ser treinada para aplicar técnicas de desenho. E isso é possível por conta da sequência de exercícios que você vai ter acesso no método Fanart 3.0. E esses exercícios foram desenvolvidos por mim depois de anos estudando e me esforçando para realizar o meu sonho, que era aprender a desenhar animes. Dá uma olhada no antes e depois dos meus desenhos.
Hoje já são mais de 100 mil alunos e recebemos desenhos todos os dias deles, como esses que você está vendo aqui agora. Lá dentro da nossa comunidade fanart, onde tiramos as dúvidas dos alunos todos os dias e temos 6 ADMs, milhares de alunos que se ajudam para que o avanço seja ainda mais rápido. Para saber mais sobre o que te espera lá dentro do método fanart, clica no botão abaixo da imagem e não deixe para depois, porque eu liberei um descontão que é a sua oportunidade de participar por menos de R$1 por dia. Corre que ainda dá tempo, te esperamos do outro lado. E você, concorda com o vídeo de top 5 ou discorda com o vídeo de top 5 vilões? Deixa aqui embaixo sua opinião, e se você gostou do vídeo dá like, se não gostou dá dislike, o importante é a sua opinião. Não esquece de se inscrever aqui no canal, e finalmente estamos crescendo como comunidade. Eu quero você sempre aqui, fazendo parte do nosso mundo. Valeu, valeu!